Quando nós viemos à casa de Deus, nós preparamos nosso coração e nós sempre buscamos alguma coisa. O ser humano ele está sempre buscando, sempre atrás de realizações. E nós observamos que quando nós viemos à casa de Deus, o principal intuito, quando nós viemos até aqui, é de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós podemos adorar a Deus de várias formas, de várias maneiras. E eu gostaria de convidar aqui, continuando falar sobre o Outubro Rosa, convidar aqui 2 mulheres que possam vir e cantar louvores ao nosso Deus e que possam estar adorando o nosso Criador e Mantenedor. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Encantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao ouvir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar
do Salvador. Amém. Sempre aos pés do nosso Salvador nós encontramos alívio, nós encontramos conforto e nós sabemos que Ele nunca nos abandona. Nós teremos alguns instantes agora onde nós poderemos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nosso sonoplasta vai colocar uma música e você que preparou o teu dízimo, preparou a tua oferta em sinônimo de adoração ao nosso Deus. Você vai ter uns momentos para que você possa trazer até a frente aquilo que você preparou para o Senhor nessa noite. Irmãos, eu quero aproveitar aqui esse momento de oração e orarmos pela Sandra Lenz. Na quinta-feira eu e a Helena estivemos visitando ela e a Helena perguntou: irmão Luiz, e a irmã Helena veio visitar você? Ela disse: não veio. E ela conversando com a gente, ela não reconhecia a gente, né? E eu tenho sempre falado com a Lilian, que está lá no hospital com ela, e ela acabou de falar para mim, né, que ela não está bem, ora a diabetes lá em cima e não consegue abaixar para poder sair do hospital. Então eu queria te convidar você a ajoelharmos nesse momento para orar. A cirurgia dela é séria, só que ao você entrar em contato com a família, você não pode falar para a mãe dela, porque a mãe dela está doente e ela foi tirado um tumor da cabeça, só que o tumor é benigno, né? Mas a mãe não sabe porque a mãe está doente. Se você falar com a família, não toque nesse assunto, para não, tá? É um pedido que a família já nos fez para a igreja orar, tá? Vamos então ajoelhar. Querido Deus, nosso Pai, nós somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor conduz a nossa vida. É como um barco no oceano e nós não somos marinheiros, não sabemos como conduzir a nossa embarcação, mas te colocamos o Senhor como nosso piloto, porque temos uma certeza de que no mar da vida, este barquinho que talvez em algum momento a vela rasga, entra água, mas o Senhor nos levará a um porto seguro.
Pai querido, nós neste momento te agradecemos porque o Senhor tão bondosamente tem nos dado o pão de cada dia e várias pessoas puderam demonstrar uma gratidão através de um gesto de trazer a oferta aqui à tua casa. E te pedimos que o Senhor abençoe esta oferta e a cada uma das pessoas que ofertaram, a cada um de nós, Pai querido. Mas também em especial gostaríamos de pedir pela irmã Sandra, que se encontra internada. Passou por uma cirurgia e está lenta a recuperação. Que o Senhor possa estar abençoando ela. Que logo ela possa estar aqui em nosso meio, trazendo aqui a gratidão pelo teu cuidado por ela. Pai querido, seja o médico dos médicos na vida da irmã Sandra. Há tão pouco tempo ela teve um baque que perdeu o esposo e agora passando por esse problema. Te pedimos em favor do Júnior e da Aline, que são seus filhos. Pai querido, fique com cada um dessas pessoas, esta família. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos estar recapitulando, estudando um pouquinho mais sobre os ídolos. E eu gostaria de passar para você que está em casa. Você que está nos assistindo pela internet. Você sabe o que é um ídolo? O que para você é um ídolo? O que se torna um ídolo na nossa vida? Nós vemos a Bíblia falando sobre, no antigo Israel, Deus chamando a atenção do Israel porque eles estavam seguindo aos ídolos das nações vizinhas. E Deus sempre censurava eles. Inclusive nós vamos ver essa noite sobre os mandamentos que Deus fez, sobre a lei moral, os 10 mandamentos. Deus escreve com seu próprio dedo em pedra e entrega nas mãos de Moisés. E a gente fica pensando, Moisés, quando ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde que Moisés escreve? Moisés não escreve na pedra. Naquela época eles tinham pergaminhos, papiros, escreviam em peles de animais, mas não em pedra. Mas Deus dá uma mensagem para Moisés e Deus diz o seguinte: eu vou escrever com o meu dedo. E muitas vezes a gente pergunta para as pessoas: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? A pessoa diz: creio. Você crê que foi Deus que inspirou aos homens a escrever a Bíblia? Creio. E às vezes você pergunta para alguma pessoa: qual que é a parte da Bíblia que Deus escreveu? E muitas pessoas não sabem. Mas a única parte da Bíblia que Deus escreveu, Ele escreveu com o seu dedo. Está lá em Êxodo 20. Deus chama Moisés no monte, e quando Moisés sobe, ele com o seu dedo na pedra, em 2 tábuas de pedra, ele escreve a lei moral, os 10 mandamentos, que nós vamos estar estudando apenas um mandamento hoje. Mas que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de esculturas, nem no que está no céu, e nem no que está sobre a terra, e nem no que está nas águas embaixo da terra. Nós vamos ler ainda. Mas por que Deus colocou esses 3 níveis? Céu, terra e abaixo da terra. Porque são os níveis que o ser humano tem acesso. Quando você olha para o céu, o que você vê? Nuvens. E quando não tem nuvens, o que nós vemos? Uma imensidão azul, que é a nossa atmosfera. E quando nós olhamos e contemplamos os céus, Deus diz: olha, nada que está no céu deve ser feito para adoração. E nada que está na terra pode ser feito uma estátua, um ídolo para adoração. E ele vai mais ainda. E nem na água embaixo da terra. Porque toda a água, o mar, ele está abaixo do nível da terra. Senão, inundaria os continentes. Então, ele coloca 3 níveis que nós devemos observar. E Deus, ele gosta das coisas
detalhadas. E quando Deus fala, Ele fala sobre coisas detalhadas. Gostaria que você abrisse suas Bíblias e deixasse ela aberta lá no livro de Êxodo 20, que nós já comentamos e vamos ler. Êxodo 20, podemos começar lendo ali do 3. Melhor, vamos começar do 1. Êxodo 20 diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por que Deus diz para Moisés que eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão? Por que Deus faz referência ao Egito para que se identificar para o ser humano? Porque nós observamos que no Egito, nós vemos uma das grandes manifestações de Deus. As pessoas ficaram muitos anos no deserto. E as sandálias dos pés. Lá no deserto tinha fábrica de calçado? Não. Tinha fábrica de roupa? Não. Eles ficaram 40 anos no deserto. Quantas peças de roupa você troca por ano? Eu não sei você, mas eu, de volta e meia, eu fico uns 2, 3 anos com um terno, ele já fica meio surrado, meio desbotado, começa a rasgar, rasga debaixo do braço, eu tenho que trocar. Você tem que ir lá e comprar outro. Você compra um calçado, fica 1 ano, 2, 3, daí a pouco a sola já não está muito bom, começa a descolar, você troca. Já imaginaram 40 anos? As pessoas andando no deserto e as sandálias não gastavam, e as roupas não gastavam. Durante o dia, como o deserto é muito quente, havia uma coluna de nuvem que fazia sombra para que o povo pudesse caminhar. E não eram poucas pessoas, não, eram muitas pessoas. E nós observamos que Deus cuidou do povo no deserto. Sem falar da retirada do Egito. Das pragas que Deus jogou sobre o Egito para que Faraó pudesse libertar o povo. E quando Deus fala para Moisés, diz o seguinte: quando aqui ele começa falando que eu sou o Senhor. E às vezes a gente fica pensando, mas que Senhor? As pessoas dizem, eu adoro a Deus. Mas que Deus? Que Deus você adora? Quando nós falamos sobre ídolos, nós estamos falando sobre deuses. Eu posso adorar a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que se apresentou a Moisés dizendo, eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito. E que te trouxe essa boa terra que você vive hoje. Porque no Egito Deus fez maravilhas e os homens puderam ver com seus olhos as maravilhas que Deus fazia. E Deus continua. Daí agora no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E depois ele continua no verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Observa que Deus ele diz o seguinte, não terás outros deuses. E depois ele diz outro mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim e não farás imagem. E às vezes a gente fica pensando, mas não é a mesma coisa? Não. Não terás outros deuses diante de mim, ele vai muito além do que uma estátua de alguma coisa. Quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo o seguinte, o que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Não terás outros deuses diante de mim, é o seguinte, qualquer coisa que eu amar mais do que a Deus, eu estou tendo outros deuses diante de mim. Se eu compro um carro, e eu fico lá gastando um monte de tempo, se eu gasto mais tempo lá lustrando o meu carro, lavando, passando pretinho, eu gasto 2 horas para lavar o carro e gasto 10 minutos para me estudar a Bíblia, tem alguma coisa errada. Eu estou colocando mais tempo para cuidar das coisas que eu possuo do que gastar tempo de quem me
criou. Aí nós temos um viés. Por isso que Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Se no meu trabalho dia e noite, e gasto muito tempo no meu trabalho, para mim ganhar dinheiro, e esqueço de ter comunhão com Deus, está errado. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, qualquer coisa que eu colocar no centro da minha vida, porque na nossa vida, no nosso coração tem um local especial. Esse local é de Deus. Esse local não é do trabalho, não é do dinheiro, não é da minha casa, não é das coisas que eu possuo. Esse local é de Deus. E Deus deve ser colocado o quê? Nesse local. Quando Jesus me corrija, meu irmão, se estiver errado. Vai lá em Mateus 6,33. Isso? Jesus diz o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o centro da sua vida, o centro do seu coração, o local especial do teu coração, quem deve estar nele? Deus. Deve estar Jesus nesse local. E qualquer coisa que você colocar ali, até mesmo o serviço pela igreja. Se eu começar a trabalhar pela igreja, cuidar da igreja, e isso atrapalhar minha comunhão com Deus, está errado. Deus deve ser o centro da minha adoração e o centro da minha vida. Porque Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei e buscarei vocês. Para que onde eu estou, estejais vós também. E nós observamos que Deus escreveu isso com seu dedo numa pedra. Para que se não desgastasse com o tempo. Porque se você escrever numa Bíblia, eu não sei quantos anos você usa a tua Bíblia, mas faz 20 anos que eu comecei a estudar a Bíblia. E não aprendi quase nada ainda. Mas assim, desses 20 anos, eu já passei umas 2, 3, umas 5, 6 Bíblias. Porque você começa a estudar, vai anotando, a capa estraga e rasga uma folha, e daí a pouco num acampamento molha, e daí fica feia, e daí você troca de Bíblia, compra uma nova. E passa todas as anotações daquela para essa. Daí você pensa, essa eu vou cuidar, essa não vai acabar. E quando você vê, acaba, daí você troca. E agora eu estou com uma que não vai aguentar muito também. Então nós observamos que o quê? Quando Deus escreve na pedra, quanto tempo dura uma pedra? Se você for olhar, tem os cientistas, eles pesquisam a idade das pedras. E eles pegam pedras que dizem que essas pedras têm milhões de anos. Centenas de milhares de anos. Observa porque Deus escreveu na pedra. A mesma pedra que Deus escreveu lá na fundação, lá na época de Moisés. Essa pedra ainda existe até hoje. E essas tábuas, elas foram colocadas num local especial, numa urna, feita de madeira especial, recoberta com ouro, com 2 anjos, 2 querubins em cima, que nós chamamos de arca, a arca da aliança. Lá dentro está guardado nas tábuas que Deus escreveu com seu dedo, que eram tábuas de pedra. Que dura, segundo os cientistas, segundo a ciência humana, milhões de anos. Então nós observamos que o quê? Deus, ele tinha algo especial. Quando ele escreveu nas pedras, é que era para não esquecer, não era para se apagar. Porque ele sabe que o nosso coração, nossa mente é fraca, falha e humana. Nós esquecemos muito rápido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Daniel. Abra lá em Daniel 3. O título do capítulo 13 de Daniel, na minha Bíblia está o seguinte: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Quantos aqui já leram essa história?
Amém. Nós lemos muitas vezes essa história. Essa história ela tem muito a nos ensinar. Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito. Para que nós pudéssemos aprender e termos esperança com o que aconteceu no passado, para não errarmos hoje e para colocarmos em prática na nossa vida. E nós vemos que aqui, os amigos de Daniel, que o rei Nabucodonosor colocou o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nabucodonosor pegou eles da terra deles, de Israel, levou para a Babilônia e lá ele deu novos nomes, de acordo com a língua deles. E ficou Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses 3 hebreus, junto com Daniel, que foram presos, eles tiveram um papel especial, e a Bíblia cita isso. Porque tudo que está na Bíblia é que estava em ênfase, e Deus queria que você que está aqui nessa noite, que você que está nos assistindo pela internet, que você soubesse que isso aconteceu no passado. Conta a história, nós não vamos ler, porque o nosso tempo não vai nos deixar, mas nós conhecemos a história. Nabucodonosor teve um sonho. Vamos regredir um pouco ali antes. Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho com uma estátua. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha o tórax de prata, abdômen de bronze, tinha as coxas e as pernas. Não, tinha um bronze antes, espera aí. A cabeça era de ouro, tórax de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E ele queria saber o que queria dizer isso. E ele chamou os seus cientistas da época, né? Os seus conselheiros, os seus adivinhos, e ninguém soube. Daí Daniel foi lá, Deus revelou para Daniel, Daniel passou para ele que existem algumas fases de reinos na história, que nós estamos vivendo hoje na última fase. E o rei ficou muito contente, porque ele era a cabeça de ouro, ele era o reino mais forte que já haveria em toda a história. Mas ele resolve fazer uma estátua inteira de ouro. Ele fez uma grande estátua numa planície, como se fosse uma montanha de um lado, uma montanha do outro e um plano no meio. E daí lá ele faz essa estátua. E quando ele faz essa estátua, ele tem uma ideia. Todo mundo, vou fazer uma grande festa, nós vamos fazer uma inauguração da estátua. Nós vamos inaugurar essa estátua. Mas, no entanto, quando nós formos inaugurar essa estátua, nós vamos tocar algumas músicas. E essas músicas, na época, era cítara, era... Me ajudem, irmãos. Qual que era o nome dos instrumentos? Não, tem tambor, cítara, gaita de fole, isso mesmo. Como? Pífaro. Esse estava faltando. Então nós observamos que o rei diz o seguinte: quando tocar tudo isso, todo mundo vai se ajoelhar. E nós vamos inaugurar e vocês vão adorar essa estátua que simboliza o meu reino, o meu poder. Porque em cima da terra eu sou o imperador. E eu mando. E além de mim, ninguém é mais poderoso que eu. E se eu quiser destruir alguém, ninguém pode se livrar. Nós conhecemos a história. Eles estavam na planície, tocaram-se os instrumentos, todo mundo se ajoelhou. Mas assim, tinha alguns fiscais que eram para ficar olhando se todo mundo ia se ajoelhar mesmo, se ninguém ia se fazer um motim contra o rei. E essas pessoas estavam cuidando. Quando todo mundo se ajoelhou, eles viram que lá no meio teve algumas pessoas, 3 no caso, que não se ajoelharam. Eu acredito que eles foram lá e disseram: vocês 3 aí, os hebreus aí, é que vocês não estão entendendo, acho que vocês não entenderam bem. Quando tocar a música, é para se ajoelhar. Eu acredito que eles disseram: isso não está na Bíblia. É apenas uma conjectura minha. Eu acredito que o quê? Que eles disseram: não vamos ajoelhar. Nem aqui, nem na China. Ah, é? Então eu vou levar você para o rei. Quero ver se na frente do rei, na barba do rei, você fala o que está me falando. Pegaram eles e levaram para o rei. Agora nós vamos ler. Daniel 3:13 diz o seguinte: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei.
Falou o rei Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis os meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois estáis dispostos a quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vamos parar aí. O rei, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não era qualquer um. Não era um João ninguém. Não era um Valmiro da vida, que o rei nem conhecia. Eram pessoas do seu governo. Essas pessoas tinham status dentro do seu governo. Porque quando eles vieram, eles demonstraram uma sabedoria muito maior do que os jovens da época. E o rei Nabucodonosor pegou eles para que tivessem cargos no seu governo. Então não eram pessoas comuns, eram chefes de setores públicos daquela época. Que o rei conhecia, que tinha acesso ao rei. E o rei pensa o seguinte: mas como? Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles são do alto escalão do meu reinado? Não, eu acho que eles não entenderam. Manda trazer eles aqui. E quando nós observamos aqui, nós observamos que o rei está fazendo o quê? Está dando uma segunda chance para eles. Olha, Sadraque, Mesaque e Abdenego, vocês não tomaram banho direito, o ouvido está meio entupido, vocês não entenderam. Vocês não escutaram direito a música. Eu vou mandar tocar de novo. Eu vou mandar tocar de novo. E quando eu tocar, você vai se ajoelhar. Porque eu fiz um decreto, eu sou o rei, eu mandei, eu sou o imperador, eu mandei. Como vocês não ouviram direito, agora nós vamos tocar. E quando tocar a música de novo, daí você se ajoelha. Fechado? E olha que os hebreus responderam para ele. Porque ele disse: se vocês não se ajoelhar dessa segunda vez, eu vou ter que jogar vocês na fornalha, porque eu escrevi, eu fiz um decreto, e tem que ser cumprido. 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Por que Sadraque, Mesaque e Abdenego não queria se ajoelhar perante a estátua? Por que esses hebreus que estavam num país estranho não se ajoelharam perante a estátua do rei? Vocês já ouviram? Tem um amigo meu, um colega, que ele é evangélico. Ele é de uma denominação religiosa. E a família dele é religiosa. E nós saímos um dia da nossa cidade, fomos para outra cidade. Quando nós estávamos naquela outra cidade, ele falou assim para um amigo nosso, e eu ouvi. Ele falou assim: ó, vamos sair aí, vamos numa festinha aí, vamos dar uma volta por aí. Porque aqui ninguém conhece a gente. Ninguém sabe que nós somos religiosos, então aqui a gente pode fazer o que quer. E naquela época, esses 3 hebreus também poderiam fazer igual. Ninguém me conhece. Eu vou lá, fico bem lá no fundo, no meio do povo lá, escolho aquela fileira de pessoas que são maiores, e quando todo mundo se ajoelhar, eu faço de conta que estou amarrando o sapato. Entendeu? Eu não me ajoelho, eu abaixo para amarrar o sapato, eu baixo para fazer alguma coisa. Mas eles sabiam que Deus tinha escrito com seu próprio dedo. O Deus Criador dos céus e da terra tinha escrito em tábuas de pedra, com seu dedo, dizendo o quê? Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de esculturas, nem do que está no céu, nem do que está na terra, e nem do que está nas águas embaixo da terra. Onde estava Nabucodonosor? Estava na segunda opção, que era o quê? Em cima da terra. Eles tinham a convicção de que o quê? Que eles não se adorariam estátuas que fossem feitas de homens. E nem de deuses também. Porque Deus já havia dito. Por isso que eles não se ajoelharam. E o relato bíblico continua. E o relato bíblico coloca aqui o quê? Que o rei ficou tranquilo, sorridente?
Não. O rei ficou nervoso, porque eles estavam insubordinando ao rei. Eles estavam desobedecendo um decreto que foi escrito e carimbado com o anel do rei. E agora o rei fez o quê? Ficou bravo, disse assim, aqueçam a fornalha. Quantas vezes? 7 vezes mais. As mulheres que cozinham aí, quando vocês vão assar um bolo, vocês colocam lá mais ou menos em que temperatura? Me ajude aí, irmã. 240 graus? Mais ou menos 240 graus. Vamos botar 200 graus para arredondar o negócio. Digamos que 200 graus a irmã assa um bolo. E digamos que a fornalha do rei também fosse 200 graus. E daí o rei, o que o rei faz? Ah, é? Não querem se ajoelhar? Então tá bom. Pega o forno lá, irmã, e não vai ser 200 não. Quanto que é 7 vezes 200? 1.400 graus. Aquece lá desse jeito. E eu quero ver. E joga isso lá dentro. E o relato bíblico diz que ele escolheu soldados fortes, valentes, que pegaram eles, com a própria roupa deles, amarraram eles, e foram e jogaram eles dentro da fornalha. A Bíblia não relata se a fornalha era com a boca para cima, se era tipo um forno que dava para ver lá dentro, tinha uma boca, tinha que empurrar, mas só sei que eles jogaram dentro. E as pessoas que foram jogar, o que aconteceu com os soldados? Morreram queimados. Porque a temperatura do fogo era tão grande, eles tinham que chegar para empurrar. Quando eles empurraram, a temperatura do fogo queimou eles. E eles morreram. E Nabucodonosor olha dentro da fornalha e o que ele vê? 4 pessoas. E ele diz, tem 4. Joguei 3 e tem 4. E um desses 4 tem a semelhança dos deuses. Ou algumas traduções, como se fosse a semelhança de um anjo. Que estavam o quê? E o que eles estavam fazendo dentro do fogo? Em vez de eles estarem gritando e se contorcendo, eles estavam caminhando, passeando dentro do fogo. E nós observamos que o quê? Deus, Ele nos premia quando nós somos fiéis a Ele. Nós observamos que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles tinham todas as desculpas do mundo para adorar aquela estátua. Eles poderiam, na hora que todo mundo se ajoelhou, abaixar para amarrar o sapato. E abaixava lá e ficava na boa lá fazendo de conta que estava... Não estou adorando, no meu coração não estou adorando, estou amarrando o sapato. Mas não, eles testemunharam. E você já pensou no testemunho que eu e você damos? Será que as pessoas que nós trabalhamos, nossos vizinhos, nossos familiares, quando olham para nós, será que como que é que eles nos veem? Eles nos veem levantando a bandeira da fé e se colocando ao lado do Evangelho e dizendo para o mundo, aconteça o que acontecer, se Deus quer me salvar, Ele me salva. Se Deus não quer, eu não vou fazer. Porque essa é a vontade do meu Deus. Que eu e você possamos estar sempre atentos. Porque Deus, Ele nos permite vir provações. E essas provações são para o nosso bem. Porque é nas provações que nós crescemos espiritualmente. O apóstolo Paulo disse que quando eu sou fraco, daí que eu sou forte. E às vezes você ficava pensando, o apóstolo Paulo está louco. Como é que quando eu sou fraco, eu sou forte? Como é que quando eu estou fraco, estou doente, estou na cama, estou forte? Paulo estava se referindo que quando ele estava fraco, debilitado fisicamente, ele estava forte espiritualmente. Porque quanto mais problemas ele tinha, mais ele buscava a Deus. E eu acredito que os hebreus também, quanto mais problemas eles tinham, mais eles se colocavam nas mãos de Deus. Eu gostaria só de ler, para finalizar, Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. O texto do capítulo 21 de Apocalipse, na minha Bíblia, traz como o novo céu e a nova terra. E no versículo 8, Deus ele coloca aqui como vai ser o novo céu e a nova terra. Ele começa assim, lá no 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a santa Jerusalém, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono,
dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O apóstolo João teve essa visão na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ele tem essa visão dos salvos, como Deus virá a esse mundo. E todas as bênçãos de Deus dizendo assim, que esses que me adoram vão ser para mim filhos, e eu vou ser para eles como pai. Vou ser como Deus deles. Vou cuidar deles. Mas nós temos aqui Deus faz uma vírgula. Deus coloca todas as bênçãos para aqueles que adoram a Deus, o Deus verdadeiro. Mas daí ele faz uma vírgula. E ele abre um parênteses. E ele diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus, Ele nos dá todas as oportunidades do mundo. Ele nos permite que nós possamos escolher entre o bem e o mal, adorar a Deus ou adorar aos ídolos, adorar ao nosso Deus verdadeiro ou adorar as riquezas. E Ele pede para que nós possamos o quê? Escolher a parte boa. Que você que está aqui nessa noite, que você possa estar buscando a Deus de forma que Ele quer ser buscado. Porque nós estamos neste mundo de passagem. E a nossa vida logo se vai. Mas Deus tem uma promessa de vida eterna para nós. Que eu e você possamos estar firmes e com a nossa cabeça levantada e tendo a certeza de que nós estamos adorando ao Deus verdadeiro. Aquele mesmo Deus que se apresentou a Moisés dizendo assim: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Esse mesmo Deus que um dia Ele possa dizer: eis os meus filhos que me aguardavam. Eu sou o Senhor que escrevi lá no Monte Sinai com o meu dedo os 10 mandamentos. E vocês foram fiéis a eles. Vinde para o meu reino. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, porque lá no Monte Sinai o Senhor se apresentou a Moisés, dizendo que o Senhor era o Deus que os tirou da terra do Egito, que o Senhor é o Senhor, Criador dos céus e da terra, e o Senhor escreveu a lei, os 10 mandamentos, Senhor, a lei moral, com o seu dedo em 2 tábuas de pedra, demonstrando a eternidade, Senhor, e as entregou nas mãos de Moisés, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a elas, que hoje nós pudéssemos compreender que nós não deveremos ter outros deuses diante de Ti. E não deveremos fazer para nós, Senhor, imagem e escultura, nem do que está nos céus, nem do que está na terra, e nem nas águas embaixo da terra. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa oração. Pois Tu, Senhor, é o nosso Deus, Criador e mantenedor. Nos sustém, Senhor, até a Tua breve volta, Senhor. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações. Nos dê força, Senhor, nessa semana que se inicia. Manda Teu anjo, prepare o caminho, para que nós possamos resistir, Senhor, todas as investidas do inimigo. E todos os obstáculos, Senhor, que nós possamos transpô-los na Tua presença. Devolva-nos aos nossos lares, Pai, com a Tua paz e com a Tua segurança. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.